No dia 14 de abril de 2021, celebramos o centenário de nascimento de José de Oliveira Lopes, um dos fundadores da nossa família. Esse vídeo é uma homenagem de toda a família à sua memória e uma forma que encontramos juntos de deixar para a nova geração de bisnetos a lembrança de quem foi ele, o papai, o vovô, o José, o seu José ou Lopes. No dia do casamento? Vocês foram à missa? E aí você fez ele comungar? Fiz ele comungar. Por quê? Ele passou a comungar toda missa que ia. Sei. Você me falou que vocês se conheceram quando ele entrou para a academia, né? Quando ele tinha... Não tinha nem farda ainda. Ainda não tinha farda? Não. Ia começar a estudar, né, na academia, né? Ia começar. Você lembra de uma música que ele gostava? As pastorinhas. As pastorinhas ele gostava. Você lembra qual uma cantora que ele gostava? Acho que é Doris Monteiro. Doris Monteiro. Ele gostava da Doris Monteiro. Ele mexia com a gente, falava assim, chama de mamãe, só para mexer, lembra? Tinha essa brincadeira que ele fazia com a Doris Monteiro. Era uma expressão muito que ele costumava usar muito, quando tinha o susto, quando ficava surpreendido. Como é? Ô mãe, para que time que ele torcia? Vasco. Remou. Remou sim, né? Remou pelo Vasco. Pelo Vasco. Tomava leite de manhã, pegava na porta o leite e tomava tudo. Pela garrafa, 1 litro? Nossa, um atleta mesmo, né? Estava vendo... Esporte ele gostava muito. Lembro dele vendo Emerson Fittipaldi na televisão, lembra? Ele vendo as corridas de automóvel. Emerson Fittipaldi. Lembra disso? Ele acordava cedo. Isso, para assistir, né? Para assistir. Todo mundo dormindo e ele acordava cedo. Aí lá vinha o Emerson Fittipaldi. Eu fui a um jogo Flamengo e Vasco com ele. O Maracanã estava lotado de gente, lotado. E a gente acabou meio na torcida do Flamengo, por aquele empurra, né? E a gente acabou sentando do lado da torcida do Flamengo. Na hora que o Vasco fez o gol, ele levantou e falou, gol do Vasco! Eu falei, ai, senta, papai, senta! Na torcida do Flamengo. A gente morava na Tijuca e dava para ir a pé pro Maracanã, sabe? Dava para ir a pé. Era muito bom. É melhor ir a pé do que pegar a condução. Claro, tudo lotado, né? Recordar é viver. É verdade. Agora, lembrando dele, completando 100 anos, né? Merece ser lembrado, né, mãe? Durante a ditadura, mesmo meu pai sendo totalmente favorável aos militares, ele teve a coragem de colocar um caminhão do exército na porta da casa do brigadeiro em Copacabana, que tinha sido incendiada pelo pessoal da repressão. Ele tinha essas coisas de coragem com ele. Ele tratava minhas filhas muito bem. Achava a Carmen engraçada. E a Clarice, ele dizia assim, eu tenho uma neta meio maluquinha. Ele era amigo do Aloysio, um comunista, e do brigadeiro, outro comunista. E mais tarde ele foi amigo do Orlando também. Quando ele ia fazer 90 anos, eu vim para Brasília organizar a festa e acabei ficando, né? No princípio, vinha e voltava, depois fiquei muito mais. Sempre que o trabalho deixava, eu ficava caminhando com ele na quadra. E ele adorava contar histórias da vida dele. E ele sempre dizia
que ele era um homem de sorte, porque ele não tinha sido muito bom aluno e contava os casos dos caras que tinham sido brilhantes e ele tinha deixado todos esses para trás. E eu dizia para ele, isso aí prova de que você tinha um talento grande. Ele disse assim, era sorte. Meu pai era muito presente na minha infância. Me infernizou a adolescência, mas sempre ficou muito próximo. Os pepinos ele deixava para minha mãe. Eu sempre gostei de ler. E lá no Jacaré tinha um balanço que era o meu local preferido de leitura. Aí chegava ele tentando puxar conversa. Mas parecia o interrogatório de um delegado. Com o tempo é que eu fui descobrindo que era o jeito dele de chegar perto. E ele era muito desajeitado para carinho, para esse tipo de emoção. Aí, o que ele sabia é dar ordem e obedecer ordem. Ele providenciava uma porção de atrações pra gente, pra mim, pro Beto e pro Carlinhos, pra gente brincar. Ele trouxe uma lona enorme do exército e ele jogou essa lona numa barra de ferro que ele mesmo tinha colocado entre duas árvores. E ali ficou uma cabana enorme e a gente escorregava do teto daquela cabana até embaixo. Era uma farra. Passava qualquer bloco de carnaval, ele saía atrás do bloco. Bloco com pouco de subúrbio, pouca gente, aqui furreca, ele saía descalço. Aí, como o chão era muito quente, né, o paralelepípedo, ele ia pulando descalço, para desespero da mamãe, que odeia que alguém ande descalço. Ele foi meu professor de matemática a vida toda. Até na faculdade eu apelei para ele. Tudo que eu sei de matemática foi ele que ensinou. E eu tenho muita pena dos meus netos não poderem ter o professor que eu tive. Estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta. Eu tenho muitas lembranças boas do meu pai, José de Oliveira Lopes. O meu pai era um militar muito orgulhoso de ser militar. Adorava o exército, a farda, a escola militar. Enfim, essa característica dele é muito marcante na sua vida. Mas ele tinha outras propriedades. O meu pai era um excelente professor, muito bom professor de matemática. Ele ensinou a tantos meninos e meninas nos cursinhos de admissão. O cursinho de admissão era que nem uma prova que você fazia para a faculdade. Só que você era criança, você estava no primeiro grau, queria passar para um colégio público do segundo grau, você tinha que fazer esse cursinho, porque as provas eram muito difíceis. E meu pai ensinou a muita gente, ensinou a muitas crianças. Mas assim, um dado curioso é que além de matemática, ele era também bom professor de outras coisas. Ele me ensinou a andar a cavalo, a montar, a me posicionar na sela, a fazer pirueta no cavalo, a quicar no cavalo de um lado, a botar o cavalo para galopar, quer dizer, meio galope, né? E a quicar de um lado para o outro, pulando do cavalo para o chão, do chão para o cavalo, passando uma hora do lado esquerdo, uma hora do lado direito do cavalo. E eu fiz muita pirueta nas ruas lá da roça, que a gente ia no Clube 34. Eu fiz muita exibição em cima do cavalo, por conta das aulas do meu pai. Me deu aula de natação, eu aprendi a nadar muito bem.
E acho que me ensinou também a jogar ping-pong, totó, sinuca, até pôquer. Ele me deu aula. Então ele era um muito bom professor, sabe? E isso é uma coisa que eu não sei se ficava meio escondida, porque ele era muito turrão, fazia cara muito fechada, entortava a boca, e fazia umas caretas que me botavam me botavam com medo, me botavam medo a muita gente, sabe? Mas enfim, uma característica muito bacana do meu pai é esse lado de professor que ele tinha. Foi um bom professor para muita gente. E deve ter muitas pessoas da minha idade ou mais velhas que foram muito bem na vida por conta das aulas dele de matemática, enquanto eram meninos. Bom, enfim, essa é uma lembrança boa do José de Oliveira Lopes, que faria esse mês 100 anos de idade. Era muito bacana, era um homem que a gente podia contar com ele. E adorava a família, enfim, dava uma proteção para a gente, uma segurança para a gente ter perto de nós, tá? Que eu sinto muita saudade até hoje disso. Muito bem, meus amigos. Abraço para todo mundo, beijos em todos e fiquemos com as boas lembranças do meu pai José. Tchau. Com tamanho esplendor e as pastorinhas. Gente, falar sobre o vô não é muito fácil, porque são muitos anos de história. Mas eu vou me lembrar de uma aqui, que foi muito interessante, mas já faz muitos anos. O vô ia fazer 50 anos. E Maria Helena resolveu dar um jantar para ele. A gente namorava lá no Rio, na Conde Bonfim, eu nem era casada. E a casa estava sendo preparada, chegando mesinhas, cadeiras, arranjo de flores, não sei o que, na véspera. Aí eu falei, Maria Helena, a casa está muito pelada. Não tem quadro, não, aqui. Ela falou, tenho muitos. Aí eu falei, e por que não bota? Ela falou, porque o Zé não gosta. Eu falei, mas não gosta de quê? De quadro? Ela falou, não gosta que fure a parede, não pode botar prego na parede. Eu falei, Maria Helena, deixa eu botar. Ela falou, não, porque ele vai brigar. Eu falei, eu me responsabilizo. Ela falou, então tá bom, então você bota. Mas eu não quero nem ouvir a hora que ele chegar aí. Aí eu subi no armário, peguei os quadros, que vocês sabem quais são, aqueles quadros maravilhosos. Peguei prego, taquei na parede, enchi tudo de quadro. Aí quando deu 5h30, que era a hora que o vô chegava do quartel, a gente ouviu aquele barulhinho da porta da chave. Maria Helena correu lá pra dentro, pureza com Bete e Tita, e ficou a boneca aqui na sala, né? Aí ele abriu, entrou, botou a pastinha dele na poltrona e falou assim, olhou, falou, quem foi que fez isso? Eu falei, ai meu Deus do céu, eu falei, fui eu. Ele olhou, falou assim, nossa, mas tá muito bonito, ficou muito bom. Eu digo, ai, que alívio. Aí voltou todo mundo lá de dentro feliz da vida e a festa deu muito certo, ficou tudo muito bonito. E uma outra história bem pequenininha, a gente já estava aqui em Brasília, o Gabriel ainda era pequeno, ia ser uma festa de Natal, aqui no apartamento da 102. Aí chegou um amigo lá do vô, um general, não sei das quantas estrelas, cheio de medalha para tudo que é lá, de fitinha. Aí o Gabriel, como sempre, tem que botar o dedo, né? Chegou perto lá do general, botou a mão naquelas medalhas. Aí o general falou assim, você gostou disso? Ele falou assim, nossa, mas você vai sair em alguma escola de samba? O vô queria matar. Falou que eu tinha que botar o Gabriel de castigo. Falei, mas vô,
Ele nunca viu, para ele isso é uma fantasia, ele só viu na escola de samba. E deu tudo certo, e foi tudo muito bom, a outra festa também foi muito boa. E tem muitas lembranças, mas não dá para ficar me estendendo, então fica aqui o meu registro de carinho pelo vô. Beijo. Pra consolo da lua, vão cantando na rua. Acho que ele foi um bom pai. Eu tenho lembranças dele de quando eu era bem criança, de a gente lutar no chão da varanda de casa, uma luta que imitava aquilo que a gente via na TV. Se ele ficasse em cima de mim, me amassava, de tão pequeno que eu era. Eu fazia de tudo para ganhar dele. E até tinha a chance de ganhar, de tanto que ele ria, de tanto que ele gargalhava do meu esforço para vencê-lo. Meu pai também sabia ser durão. Mandava estudar, cobrava boas notas. Os dias de semana não eram para brincadeira. Primeiro, os deveres. Ele dava bronca, brigava, mas estava sempre disposto a ajudar na solução dos problemas. Ele gostava muito de matemática. Dava aulas particulares para ajudar nas despesas da casa e era o que se chamava antigamente de um explicador de matemática. Nos fins de semana, aí a gente se divertia, se esbaldava e acho que de alguma forma ele também. Ele instalou em casa uma mesa de ping-pong que ele trouxe de presente e também uma tabela de basquete, coisas desse tipo. Também achava importante a gente participar como sócio de algum clube para praticar esportes como a natação e se divertir. Ele realmente foi um bom pai. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Meu pai, nessa época, era coronel e era chefe de um serviço importante, o serviço de rádio do Exército. Por ser chefe, ele tinha direito a carro oficial, com motorista à disposição para trabalhar. Também por isso, alguns amigos, colegas que moravam perto da gente, aproveitavam para pegar carona com o Coronel Lopes, porque com isso não precisavam ir no próprio carro ou, na pior das hipóteses, de ônibus. Bom, nessa época eu era muito rebelde, muito doidão e tinha o cabelo comprido e tinha amigos cabeludos também. Um belo dia, depois de almoçar em casa, meu pai desceu para pegar o carro oficial. Quando o carro arrancou, um desses caronas olhou e, talvez para puxar assunto com meu pai, apontou para o outro lado da rua, onde eu estava caminhando com outro amigo cabeludo, o Serginho. E esse sujeito, então, apontou e disse: olha lá, que horror! Meu pai olhou e, quando viu de quem se tratava, deve ter ficado muito sem graça. E talvez tenha se limitado a concordar com o outro. Bom, ele nunca me contou essa história. Talvez se me contasse, ele poderia se aborrecer e o coração dele já não batia tão bem nessa época. Mas contou para minha mãe, contou em casa e eu acabei sabendo. Lindos versos de amor, linda pastora, morena. Muitos não sabem, muitos dos mais novos não devem saber que meu pai era um craque da matemática. Ele era engenheiro militar
e sabia muito, muito matemática, tanto que ele foi professor de cursinho preparatório para uma prova que chamava Exame de Admissão. Quando eu era pequena, tinha isso. Quando a pessoa chegava no 5º ano do ensino fundamental, tinha que fazer uma prova para poder ir para o ensino, para a segunda parte do ensino fundamental, para o 6º ano. E essa prova chamava Exame de Admissão. Então, meu pai, que era craque em matemática, resolveu me preparar em matemática e arrumaram uma professora de português para me preparar também. E eu pulei um ano inteiro da escola por conta dessa preparação dele. Ele era um paizão, super atencioso. De outra vez, ele também me preparou, porque eu fiquei em recuperação em matemática, e ele me levou para o quartel-general toda tarde para poder estudar comigo matemática lá no quartel. Quando dava um tempinho, ele me passava mais exercícios e mais exercícios, até eu ficar bem afiada e passar de ano. Ele era um paizão super atencioso, um amoroso, embora ele não soubesse expressar carinho, porque não foi dado a ele carinho, já que ele foi criado em colégio interno, mas ele era amoroso ao jeito dele, muito amoroso mesmo. Sinto muita falta do meu pai. Madalena, tu não tens pena de mim, que vivo tonto pelo teu olhar. Excelentes lembranças do Dr. Lopes, né? Uma pessoa amável, agradável, educadíssimo, né? E sempre ele tinha um humor muito peculiar, né? Eu gostava muito daquele humor do Dr. Lopes. E ele tem muita recordação, só tem recordação boa, né? Uma pessoa que te ajudava, que fazia tudo, né? E eu tenho muitas recordações dele em relação aos aquelas tardes de pôquer que tinha na casa dele no Lago Norte. E às vezes, né, a gente tomando cerveja, todo mundo ali jogando e tal, e às vezes a gente dava uma cutucada nele, né, uma cutucadinha para ouvir as respostas. E uma vez, já namorando a Tita, já há um tempo, 6 meses ou um ano, e eu tinha tomado um pouquinho de cerveja, todo mundo alegre, rindo. Aí eu falei com o Dr. Lopes assim: Dr. Lopes, eu resolvi dar uma cutucada nele. Dr. Lopes, eu gostaria de pedir a mão da sua filha, a Tita, a mão da sua filha em casamento. Ele olhou bem para mim e falou: mas que cara de pau, você já tem tudo dela, agora vem me pedir a mão? Então uma das lembranças que eu mais guardo dele é essa, né? Excelente pessoa, né? Só tem excelentes recordações sobre ele. Linda criança. Muita coisa para falar do meu pai, hein? Muita coisa. Tem que escolher uma só em até 60 segundos. Vamos lá. Vamos ao fato de que ele era poliglota. Ele falava italiano com fluência. Quando o amigo dele, Bruno, ligava lá para casa, ele falava: oh, Bruno, como está? Como está Betânia? Como está Sara? Também falava chinês quando ia colocar a agulha no Dr. Gu. Mas é isso, uma coisinha de um homem que eu amava tanto, meu pai. Tem uma do meu pai que eu não posso deixar de registrar, que a gente usa semanalmente aqui em casa. Meu pai dizia que comida não se pode elogiar. Então, quando terminava uma refeição e a comida era muito boa, ele falava assim: estava muito agradável. E aqui em casa a gente sempre usa: terminamos de comer, estava gostoso? Eu, Clara, Tomás, ou pessoas conhecidas que já sabem dessa história falam: estava muito agradável. Esse meu pai era um fofo. Tu não me sais da lembrança, meu coração não se cansa. Falar do meu avô no ano em que ele completaria 100 anos do centenário é super emocionante, ao mesmo tempo instigante, e me fazer reviver as memórias de criança. Desde cedo a gente teve uma relação muito legal com Brasília, que passava por eles, pela minha avó e pelo meu avô. A sensação era que Brasília era o lugar mais legal do mundo, porque
assim, dava julho, minha mãe trazia a gente pra cá todo ano. Dava julho, minha mãe colocava a gente no avião. A gente chegou a vir no aviãozinho do meu avô do exército pra cá. Então era uma sensação maravilhosa de um mundo mágico que se abria. Chegar aqui dava um certo medo, porque afinal de contas a gente ficaria com o general, né? A gente vivia ainda sob uma ditadura e a gente iria pra casa de um general, a patente máxima do exército. Meu avô vinha buscar a gente fardado. Então já era mágico só por esse momento, né? Você conheceu o seu avô de farda. E vinha aquele carrão do exército, tinha motorista, a gente ia pra uma casa linda, pra um apartamento lindo, os finais de semana eram em clube, meu avô jogava um esporte estranho, que era bocha. Então era uma sensação maravilhosa, assim. O meu avô tentava ser, nesses momentos, a sensação que eu tenho, é que ele tentava ser, pra mim e pra Carmen, o melhor avô do mundo. Ele jamais chamou minha atenção em relação a nada. Toda vez que ele estava incomodado com uma situação, era Maria Helena, vem aqui. Então, esse mundo mágico do vovô José ficou permanecido pela vida inteira na minha cabeça, assim. Então, eu tenho um respeito enorme por ele. E esses momentos mágicos são os momentos do clube, de piscina, do clube do exército, dos sambas, né? Dele botar o som na vitrola. Ele não deixava a gente mexer na vitrola, então ele botava a música que ele queria. Daquele cenário de jogo no Lago Norte, né? De um momento sempre relax, sempre de felicidade, jamais de tristeza, assim, jamais de apertos. Então eu tenho uma memória muito boa. Eu me acho muito parecida com ele, assim, eu brinco até com o Pedro, que eu falo, nossa, eu tô ficando cada vez mais parecida com o vovô José, assim, meu quadril é totalmente o vovô José. Eu tenho essa estética Lopes, o nariz, o rosto, eu sou parecida, sou muito mais Lopes do que o meu lado Teixeira. Então eu estou muito emocionada de participar desse vídeo. O vovô José tem um lugar muito especial na minha memória, porque apesar de eu viver mais com a família Teixeira, né, que durante a ditadura era uma família considerada de esquerda e ele aqui direita, isso nunca foi um problema, né? Isso nunca foi tratado como, olha, você está indo para o lugar do inimigo. Não, era sempre um momento de conciliação, onde essa política não existia, pelo menos na minha cabeça de criança, né? E foram momentos muito felizes, eu sinto muita saudade dele. Feliz aniversário, vô, onde quer que você esteja, 100 anos. Beijo, família. De sempre, sempre te amar. Oi, família, muito bom estar aqui falando no centenário do vovô. Pensar que muito pouco tempo atrás ele estava aqui ainda com a gente, 9 anos atrás ele estava ainda comemorando o aniversário dele aqui com a gente. Era muito bom estar com ele. Ele era uma figura dura, que não sabia demonstrar muito o carinho, assim, mas ele era muito afetuoso. É engraçado, porque ele conseguia demonstrar todo esse afeto, toda a felicidade dele em estar com a gente, em ter a gente por perto, mesmo ele sendo tão duro, assim. E eu lembro que quando o Ian nasceu, que foi o primeiro bisneto dele, quando eu levei lá na casa do Lago Norte para ele conhecer, ele olhou ele no meu colo e ele ficou tão feliz, que ele tão emocionado, que ele me deu muitos tapas assim no rosto. Ele falava, muito bonitinho, muito bonitinho. E eu saí assim, meio com vontade de chorar, assim, tipo, caramba, fui atacada. Mas ele era muito, muito fofo, muito fofo. Outra coisa, assim, que quando eu saía bem em foto, assim, ele olhava e falava, pombas, essa máquina é boa mesmo. Aí eu falava, vô, pode falar que eu sou bonita. Aí ele, você sai muito bem nas fotos. Um fofo. O vovô era tipo o Shrek. Assim. Muito fofo, mas meio ogro. Beijo, beijo pra todo mundo. Vô, saudade. Vem chegando a madrugada, Olha, quando eu penso no vô José, antes de tudo, eu penso no que vinha antes do vô José. O vô José, para quem não sabe, era um general. E isso era muito, muito importante no Brasil, em Brasília, quando a gente era criança e quando a gente chegou aqui. Então, para mim, ele era só meu avô. Ninguém chamava General José, a gente chamava o vô José e a avó Maria Helena. Mas eu reparei que isso era algo importante, porque no colégio, quando a gente se matriculou, quando a gente mudou para Brasília, tinha uma sobrancelha, que era alguma coisa assim, esse aqui é o Gabriel. Aí as professoras faziam assim, ó. Neto do general.
elas sinalizavam uma para outra, a diretora era mais legal comigo do que com as outras crianças. E eu não entendia exatamente porquê, né? O que isso queria dizer. E eu só vim compreender isso bastante mais velho, o que era a importância, o que o vovô alcançou em vida, né? Tendo a origem humilde que tendo a origem desamparada que ele teve, estudando em colégio interno, sem pai, sem mãe, sozinho na vida. Então, só quando eu fiquei bem mais velho que eu entendi a grandiosidade que é para uma pessoa sem apoio se tornar um general. Eu lembro de um fato que, com certeza, os meus irmãos lembram, Carmen e Clarissa lembram. O vovô era muito formal, né? Ele tinha uma alegria enorme, adorava juntar a família, mas ele não era exatamente físico. Então eu lembro muito que o auge do carinho dele era um tapa no rosto quando a gente chegava lá, chegaram, né? E a gente era pequenininho, o vovô tinha a mão pesada, então a gente lembrava muito desse tapa. E meu pai tinha um Fiat 147, eu lembro da gente conversando no carro quando ia pra casa dele e falava, caramba, irmão, hoje é meu aniversário. E a gente tinha medo, porque no aniversário o vovô caprichava mais no cumprimento. E eu tenho uma lembrança pessoal muito carinhosa do meu avô, que o vovô não falava palavrão por nada do planeta. Ele era muito contido, né? O auge da raiva dele, do impropério, do baixo calão dele era falar um pombas. Assim, quando ele tava muito puto da vida, ele falava pombas, com a boca cheia, assim, espumando. O vovô não falava palavrão. E aí, mais velho, quando os meus cabelos começaram a cair, eu comecei a ficar meio deprimido, ia sempre de boné pra casa dele, não queria ir pra piscina, não queria tirar boné, ficava muito na minha. E eu tava vendo televisão, no quarto de televisão, na casa do Lago Norte. Aí meu avô entrou, né, daquele jeito dele, escuta aqui, rapaz. Aí ele olhou pra minha cabeça e falou assim, tá ficando careca, né? Aí eu fiz aquela cara de tristeza. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, foda-se, é só cabelo, né? Rapaz, eu nunca esqueci daquilo. Primeiro, que foi a primeira vez que o vovô falou um palavrão. Segundo, que toda vez que eu ficava triste porque meu cabelo estava caindo, eu pensava no vovô falando, foda-se, é só cabelo, né? É isso, saudades, vovô. O sereno vem caindo. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, a gente estava na casa do vovô e da vovó lá no Lago Norte, que inclusive era maravilhoso, todos aqueles fins de semana que tinha tanta coisa, alegria, piscina, baralho, filme. Era uma diversão. E a gente estava num almoço, eu estava sentado perto do vovô e esperando para acabar o meu prato, porque tinha um refrigerante que eu amava, e o meu copo sumiu de repente, e o vovô ficava me olhando um pouco de canto de olho e segurando risada, e eu percebi que ele tinha escondido o copo. Aí eu fiquei bravo, chorei, e ele riu pra caramba, e essa lembrança é muito boa, que me faz acessar esse lado bem-humorado dele, mais doce, amoroso e feliz com essas lembranças e desse momento saudoso aonde todas essas memórias podem vir à tona e honrar esse momento especial, essa data tão especial. Vem chegando a madrugada, o sereno vem caindo. Olá, tudo bem? Vou contar para vocês um pouco das lembranças que eu tenho do vovô José. Eu não tenho muitas histórias com o vovô, mas tenho muitas lembranças boas. As minhas lembranças são quase todas na época da casa do Lago Norte. Para quem não sabe, o vovô e a vovó moravam no Lago Norte, tinha uma casa maravilhosa, onde a família se reunia aos domingos, né? Então fazia churrasco, confraternizava. Era uma casa linda, tinha quadra de peteca, muita área verde, piscina, churrasqueira.
E o vovô, na forma dele de agradar, quando ele era mais novo um pouquinho, o vovô adorava esportes, né? Então a forma dele demonstrar o carinho pelos netos era jogando com a gente. Então o vovô adorava jogar peteca. O vovô jogou muita peteca com a gente. O vovô jogou muito ping-pong. Lá tinha uma mesa de ping-pong que ficava na garagem. E todo domingo, quando a gente chegava, o vovô já tinha tirado os carros da garagem. A mesa já estava prontinha para jogar. Então ele adorava bater uma bolinha de ping-pong com a gente. Vovô adorava um carteado também. Eu lembro muito de ter jogado truco com o vovô. Né? O vovô gostava de jogar truco. O vovô adorava jogos, o vovô adorava esporte. E essa é uma memória boa, né? Muita saudade que eu tenho. Saudade dessa época, saudade do vovô. Saudade de todos. Então fiquem com Deus. Um beijo. Se cuidem. E até breve, se Deus quiser. Cai, cai, sereno devagar. Eu nunca fui de avião do exército, mas eu amava passar as férias em Brasília. Eu passava todas as minhas férias muito tempo lá. E era a minha época favorita do ano, sempre estar na casa do vovô e da vovó. E eu passava os meus dias seguindo a vovó por onde ela ia. Então eu ia com ela todas as compras e idas ao salão, coisas para resolver na rua. Eu tava com a vovó e eu ficava em casa seguindo cada passo da pureza. Eu amava passar roupa, catar manga, caminhar, hidroginástica, raspar o pé com gilete na sauna. Eu também gostava. E eu adorava essas mulheres que eu ia perseguindo e aprendendo. E a vovó lia pra mim à noite. E a pureza me ensinou tudo sobre fofoca e cuidados com a pele. E o vovô, com o que eu fazia com ele? Eu discutia com ele o dia inteiro sobre qualquer tema. McDonald's a Marieta, Brasília ou Rio, mar ou piscina. Qualquer coisa podia render um bom debate. E eu amava discutir com meu avô. E eu acho que ele gostava também, era divertido. Eu lembro dele dar umas gargalhadinhas, assim, debochadas. E dos rituais que eu gostava... Era uma casa toda tão especial, né? Com a sala do som, o dia dos jogos. De onde saía tanta mesa de jogo coberto com aquele feltro verde lindo? E os finais de semana, com todas as preparações para os churrascos e o vovô sentadinho bem pontualmente, sempre com a roupinha dele linda, com um conjuntinho da blusa polo com shortinho, que tinha versão calça, preparado para receber aquela filharada enetaiada toda. As pessoas são muito exaltadas na minha rua. E era muito legal. Eu gostava muito do meu avô impecável, que gostava de discutir. Acho que esse centenário é um momento e tanto. Acho que ele criou uma família extraordinária e ele sempre soube que estava criando. Isso era bonito de ver. A relação dele com a vovó, o quanto eles eram apaixonados. É muito importante para quem eu sou ser, sei lá, neta desse casal que comemorou bodas de diamante, que teve de mão dada no sofá a vida inteira e que criou essa família extraordinária e pouco impecável, mas muito amorosa e criativa e divertida. Viva o centenário do vovô, viva essa família linda que ele criou. Beijos para todo mundo. O meu amor está dormindo. Opa. Então, de lembrança do vovô, eu tenho a lembrança dele imitando uma briga de gato e cachorro, que era muito engraçado, pelo menos quando eu era criança. E do xadrez, que ele me ensinou a jogar, a gente jogava direto xadrez. Ele comprou um livro e tal. São essas lembranças mais fortes que eu tenho. Menina bonita. Meu amor está dormindo. A maior lembrança do meu avô José foi que quando eu fiz 12 anos, no meu último aniversário que eu passei com ele, ele ficou o dia inteiro incrédulo de que eu estava fazendo 12 anos e que ele estava me vendo fazer 12 anos. Ele passou o dia inteirinho olhando pra mim e falando: 12 anos!